Pessoal, boa tarde. Agora já trocamos a bateria do microfone aqui. Boa tarde a todos. Nós já estamos nos aproximando já do final do curso, faltam poucas aulas, né? Bem no final mesmo. Então, hoje a gente vai fazer o módulo, vai começar o módulo sobre comunicação, que ficou a cargo do nosso departamento de comunicação. A gente está aqui com o gerente do departamento de comunicação, Júlio. A Regina, que é jornalista da Câmara Municipal, também é professora de comunicação, mestre em comunicação, e eles vão, e é o departamento de comunicação que vai cuidar disso. Antes, então, de passar a palavra para eles, eu queria só dar um recado para vocês. Pedir para vocês, não só quem está aqui presente, mas também avisar os outros gabinetes de vereador que ainda não chegaram, ou se não chegarem, para também, para o próximo módulo que a gente vai fazer na semana que vem, porque esse da comunicação vai pegar hoje, quarta-feira e sexta. Aí na semana que vem a gente inicia um novo módulo. Esse novo módulo é sobre o SAAP. É um sistema que vocês ainda não conhecem, é um sistema semelhante ao SAPL, ele já está instalado aqui na Câmara Municipal, está à disposição, é um sistema para gerenciar as atividades do gabinete do vereador. É um sistema que ele tem uma parte para cadastrar contatos, pessoas, vocês podem mandar correspondência, gerar etiquetas, fazer ofícios, cartas, controlar a agenda do vereador, vocês podem cadastrar, por exemplo, processos, como, por exemplo, o vereador recebeu uma demanda, um cidadão pediu alguma coisa e precisa ser dada uma providência. Vocês podem cadastrar o pedido ali e ir acompanhando cada andamento, a tramitação daquilo até o final, para vocês poderem, inclusive, controlar quantos pedidos estão em andamento e tal. Isso é muito importante, isso está no SAAP, é uma ferramenta importante, também desenvolvida pelo Interleges, da mesma forma que o SAPL, né? Só que o SAP ele é um pouco mais antigo. E ele é um sistema que, por ser um pouco mais antigo, e ele é menos conhecido do que o SAPL, não tem nem muito manual de instrução sobre ele. Então, eu estou lá camelando em cima do sistema, eu aprendi a mexer nele para poder passar um pouquinho para vocês. Então, na semana que vem, a gente vai passar esse sistema, mostrar para vocês como é que acessa ele pelo navegador. Então, é importante isso para todos os gabinetes de vereadores, mais do que para outros setores da Câmara, é um sistema específico para uso de gabinete de vereador, tá certo? E outra coisa que eu queria avisar para vocês também é o seguinte, devido ao fato de que a Adriana me deu um aviso essa semana, me mandou uma mensagem dizendo que ela não vai poder dar o módulo sobre redação oficial, que é um módulo que a princípio a gente queria dar, a gente vai fazer uma reorganização. Provavelmente, isso não está decidido ainda, provavelmente a gente deve retirar o módulo de redação oficial de dentro desse curso e dar ele como um curso à parte, só que aí aberto para todos os servidores da Câmara, efetivos e comissionados. Porque a gente ainda precisa conversar, discutir com o presidente a ideia de se ter um manual de redação aqui na Câmara Municipal, para nortear todos os documentos que são feitos na Câmara. Aí eu estou falando de documentos administrativos, né? Não é a parte de proposições. Então a gente ainda vai discutir isso para poder decidir. Provavelmente vai ser um curso à parte, fora desse curso. Então, se for isso mesmo, o nosso curso termina na semana que vem. Então, agora é o módulo de comunicação, e na semana que vem, então, a gente daria esse módulo aí sobre o SAP, que deve ser um dia só. Então, deixa eu ver, cadê o pessoal da comunicação aí? Regina? O Júlio? Passar para ele só Deus. Então, vamos ficar com a Regina, ela já vai passar para vocês. Bem, já fui devidamente apresentada, né, pelo Walter. Acho que a principal ideia desse curso, que deveria, inclusive, ter sido dado assim que vocês chegaram na Câmara, né, e eu acredito que é muito importante para todo mundo que é assessor e todo mundo que é funcionário também da Câmara, é a gente saber como lidar com a informação que sai dos gabinetes, a informação que é institucional, e saber como lidar com a imprensa que vem até aqui. Então, o foco do nosso curso hoje vai ser explicar as funções da assessoria de imprensa, do cerimonial e protocolo, que a Jana e a Cássia cuidam, e explicar para vocês também como é que vocês podem auxiliar os vereadores na divulgação do trabalho deles. E eu gostaria que, nesse processo, vocês fossem me dizendo qual que é a dificuldade que vocês têm
e como vocês percebem esse processo, como que tem sido para vocês lidar com essas questões, né? Eu gostaria de saber onde é que eu deixei isso. Tá. Então, para começar o nosso curso, eu queria explicar para vocês que, imagino que todo mundo já sabe, que a Câmara tem esse setor, né, essa gerência de comunicação, que trabalha com a comunicação atendendo os jornalistas, trabalha com o cerimonial, engloba agora também o áudio e vídeo, né? E que essa equipe está sempre à disposição de vocês, né? Tem a Jana, que cuida do cerimonial, que ajuda a gente a responder à imprensa, tem a Cássia, que cuida da agenda também do protocolo e cerimonial, o Flávio, que é o fotógrafo, os meninos ali do áudio. E é importante dizer para vocês e reafirmar que essas pessoas estão sempre à disposição da Câmara e de vocês, né? Porque o nosso papel é representar a instituição, mas cada um dos vereadores, né? Então, a primeira coisa que eu queria começar discutindo com vocês é exatamente essa. É muito complicado que alguém na vida pública não passe informações, né? Então, a principal característica do governo democrático, da democracia, é que as informações sobre a governabilidade, enfim, elas estejam disponíveis, né? Então, é por isso que a imprensa pergunta tudo, e eles têm o direito de perguntar, e as pessoas, os cidadãos, têm o direito de saber o que está acontecendo, né? Então, mais para frente, até coloquei uma frase, que é a seguinte: alguém que está disposto a ser político, alguém que está na vida pública, não pode não gostar de jornalista, né? É uma contradição. Então, essa é a primeira questão que, para a gente, especialmente hoje, com a questão da transparência, da necessidade de passar as informações, é nossa obrigação passar essas informações, e é importante também para a carreira política dos vereadores que vocês representam, que vocês façam isso de uma maneira adequada. Vocês perceberam que toda vez eu vou perder o... Então, só para explicar o que é assessoria de imprensa, né? A assessoria de imprensa ela é o serviço prestado a instituições públicas e privadas que se concentra no envio frequente de informações jornalísticas. Então, isso é uma assessoria de imprensa, assim, só para explicar o que a gente faz, né? Mais para frente eu vou explicar cada coisa. Qual que é a importância disso, né? Um trabalho contínuo de assessoria de imprensa, acredito que o Denis, que é jornalista, acho que não tem mais ninguém, sabe explicar isso bem. Esse trabalho contínuo ele vai fortalecer a imagem da pessoa representada, da instituição, da empresa, o que quer que seja. E a ideia é que esse serviço ele seja prestado por pessoas que tenham o conhecimento adequado para fazer isso, né? Então, no caso de vocês, a gente está ali à disposição para tudo que o vereador precisar, que ele quisesse comunicar, se for um caso de positivo ou negativo, a assessoria de imprensa ela tem as ferramentas para se comunicar com a imprensa da maneira adequada. Então, só para a gente explicar direitinho para vocês o que a gente faz ali, né? Ou o que a gente é habilitado a fazer, pelo menos. A gente, ali na assessoria de imprensa, a gente acompanha os vereadores nas atividades que eles representam a Câmara interna e externamente. Então, acho que todo mundo sabe que se o vereador quiser fazer uma visita, se ele tiver um evento, um encontro, a gente está ali para acompanhar. A gente produz matérias para o site e para as redes sociais, né? Todas as redes sociais oficiais. A gente produz apoio, material de apoio para os jornalistas, todas as demandas que os jornalistas solicitam, dados, estatísticas, levantamentos, né, Jana? Quantos projetos o vereador protocolou em 2014? Né? Quantas vezes quanto o vereador custou por mês? Hoje eles perguntaram quanto a Câmara gastou em produto de limpeza em um ano. Né? Então, todas essas informações a gente tem que levantar para os jornalistas. A gente encaminha material oficial, né, avisos de pauta, notas, comunicados oficiais, atende todas essas demandas dos jornalistas, acompanha as sessões e envia as votações, sempre, em geral, no máximo meia hora, uma hora depois.
A gente também tem a função de organizar as entrevistas coletivas, que são solicitadas pelas CPIs, pelo presidente ou por qualquer vereador que queira, né? E, na verdade, toda vez que o vereador for dar uma entrevista e ele quiser que a assessoria acompanhe, a gente está ali para acompanhar. Tanto também no caso dos funcionários efetivos da Câmara, né? O ideal seria, numa assessoria de comunicação que realmente funcione e que seja efetiva, é que toda vez que vai se falar com a imprensa, algum profissional acompanhe, né? E possa treinar, perguntar, enfim, antecipar as questões. A outra função que a gente tem é organizar os eventos oficiais e preparar o cerimonial, e a gente também cuida da agenda dos espaços aqui da Câmara. Só um pouquinho. Então, assim, eu acho que a principal mensagem que eu diria sobre a assessoria de imprensa, para todos vocês que representam vereadores ou que representam a Câmara, é que sempre que a gente é notícia sem ter pago por isso, isso vale 10 vezes mais, 100 vezes mais, do que quando a gente precisa pagar a publicidade, ou imprimir um panfleto, ou fazer campanha, né? Então, é possível construir uma imagem política, e eu diria que até é possível garantir a sua reeleição, se você souber usar a imprensa durante o tempo que você está aqui, né? Porque, se eles vierem fazer uma pauta sobre um projeto que você propôs, sobre alguma posição política que você tem, e eles falarem bem de você, isso vai comunicar para milhares de pessoas, né? Se a gente pega as emissoras de TV, as rádios, os jornais, então, imagina todo mundo falando sobre um projeto do vereador que deu certo ou que as pessoas aprovaram. Isso tem uma visibilidade bastante grande, né? E isso conta muito mais do que se você tiver que pagar para alguém fazer essa matéria, né? Então, é bem importante saber usar a imprensa nesse sentido. E o que é interessante é que, se o vereador ele souber se posicionar, e se a Câmara souber se posicionar, ela é notícia, né? Vocês devem acompanhar isso todo dia, que as pessoas gostam de fazer notícias sobre a Câmara. Então, é importante que a gente saiba aproveitar esse potencial para mostrar o trabalho que a gente tem feito, que o vereador faz, né? Só falar um pouquinho para vocês sobre o cerimonial e protocolo. O protocolo ele é o conjunto de normas, regras e códigos que regulamentam o cerimonial. Então, esse é um sistema que a gente tem internacionalmente, que diz que ordem as pessoas devem seguir, como é que tem que ser organizado um evento. E isso é bem importante nos órgãos públicos, e mesmo quando os vereadores vão a algum evento, porque essa é uma ordem que deve ser seguida, né? Então, como a nossa função também é organizar os eventos, é importante que a gente saiba fazer esse tipo de coisa. Então, em geral, todas as ordens de precedência, de autoridades, a gente segue por esse decreto presidencial. Então, em geral, todos os órgãos públicos têm esse setor que vai cuidar desse tipo de evento, né? Eu queria pedir para a Jana vir aqui um minuto. Acho que todo mundo já conhece. Para explicar um pouquinho como é que a gente trabalha, como é que a gente organizou esse setor. Bom, basicamente, quando vai ter algum evento, o mais comum aqui é título de cidadão honorário, votos de louvor e congratulações e audiências públicas. Então, quando a gente já tem alguma coisa marcada, em geral, a gente pede 30 dias de antecedência, o pessoal entra em contato com a assessoria, comigo, com a Cássia, e a gente começa a organizar o evento. Isso é muito importante para que a gente consiga seguir o protocolo, né? Por exemplo, a gente não pode convidar um juiz, um promotor, 2 dias antes do evento. A gente tem que convidar com antecedência. Dependendo da pessoa, o motorista da Câmara leva pessoalmente o convite. Isso demonstra o cuidado que a gente teve com o evento e a importância da presença daquela pessoa. Então, sempre que possível, que tiver alguma coisa marcada, vocês conseguirem entrar em contato quanto antes com a assessoria, melhor. A gente vai poder organizar isso. No dia do evento, a gente organiza também todo o evento em si, o mestre de cerimônias. Se o gabinete não tiver ninguém de mestre de cerimônias, a Câmara não possui esse cargo. Então, nesse caso,
A gente, normalmente, é o Júlio, né, é o gerente de comunicação que faz. A não ser que vocês tenham alguma outra preferência, a gente coloca também, não tem problema nenhum. E a gente organiza tudo, porque é muito importante. Já aconteceu eventos assim, eu convidei muita gente importante, muita autoridade, eu quero que todo mundo suba ao plenário. Aí eu ocupo os 21 lugares, enche de cadeira ali atrás, cata todas as cadeiras que ficam ali na antessala do plenário, e fica todo mundo. Fica metade de costa para os vereadores, né, os vereadores ficam de costas para as pessoas. O pessoal não tem microfone, não consegue aproveitar o evento. Se tivesse ficado aqui na frente, de repente, teria uma oportunidade melhor. Então, assim, o setor de cerimonial ele trabalha junto com o gabinete. Né? A gente organiza as coisas, mas com a colaboração de todos, mas porque nós somos em duas, né? E dependendo do evento é grande. Já aconteceu evento que o pessoal falou que estava organizando, em cima da hora, daí desesperou, porque parece fácil, mas vai chegando perto do prazo, é terrível. É muita coisa para organizar em pouco tempo. A gente fala 30 dias, a pessoa acha que é um monte, mas não é. E teve um caso que não foi feito a reserva. Das cadeiras da frente são as reservas. Para o pessoal mais importante, para a família. A família do homenageado veio de Brasília, chegou atrasado e estava em pé. Então, é complicado, né? Então, assim, a colaboração de todos, tanto dos gabinetes quanto dos setores da Câmara, é muito importante para que o evento funcione. Alguma pergunta, alguma coisa? Temos um manual, isso é importante. Foi criado um manual do cerimonial ano passado. Ele não passou ainda, eu não sei ainda, não foi decidido se ele vai virar uma instrução normativa, se vai passar para a votação do plenário, mas ele já existe. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, dá para consultar o manual. Ele está disponível somente aqui na assessoria, por enquanto. Então, a partir do momento que ele virar essa instrução normativa, ele vai ficar também lá no Xerox com a Ana, dá para requisitar cada um ficar com a sua cópia. Mas lá já está explicado cada evento, como é que funciona, tem tabela de prazos, tem essa tabela de precedência também, os vocativos, que são muito importantes, que isso não pode, é uma coisa assim que é extremamente importante, você chamar alguém deixar de chamar de Vossa Excelência, sabe? Então, assim, ou trocar, que é pior ainda. Então, o manual está aí para ajudar todos vocês. Beleza? Obrigada, Jana. Pode. Inclusive, ele é bem extenso, mas a gente já fez ele dessa maneira para que sempre, cada tipo de evento que acontece, ele tem uma regulamentação. Então, você consulta só o que precisa e é tranquilo. E a outra coisa importante do cerimonial é que, num evento bem organizado, com antecedência, a gente também consegue dar uma grande cobertura, né, desses eventos. Então, audiências públicas, por exemplo, elas têm bastante visibilidade. Só que a imprensa ela reclama de um problema que a gente tem, inclusive, aqui na Câmara, que eu acho que eu estou antecipando as coisas, mas é importante, que a gente avisa as coisas depois que elas aconteceram. Né? E a imprensa ela trabalha com a antecedência. Então, se tem uma audiência pública de um tema importante, a gente vai conseguir chamar a população, em geral, através da imprensa. Né? Agora, se você deixar para avisar no dia, não vem ninguém. Né? Vocês já devem ter visto audiências que chegava aqui e não tinha ninguém. Né? Aconteceu, por exemplo, uma audiência, eu não sei se alguém acompanhou, lá na zona norte, era, Jana? No Interlagos, né? Sobre educação. E essa audiência, na verdade, toda a imprensa cobriu, então a população até ficou sabendo que existia, né? Que era uma coisa bastante importante. Mas quando a imprensa chegou lá, tinha mais imprensa do que gente. Né? Então, é bem importante a gente fazer esse trabalho antes, e isso em relação a tudo. Por exemplo, uma outra coisa, eu conversei com os jornalistas para identificar quais que eram os problemas do nosso trabalho aqui. Né? E uma das coisas que eles reclamaram é que, assim, por exemplo, as comissões vão fazer uma visita. Se a visita já aconteceu, não é notícia. Né? E a gente sempre trabalha assim, cobrindo o que já aconteceu. E o ideal seria, por exemplo, vai ter uma visita numa escola, numa CEMEI, numa UPA, eles acompanham, porque isso é pauta para eles. Né? Se eles souberem o horário certinho, se for num horário, que isso também é bem importante, que eles conseguem acompanhar, eles sempre vão acompanhar, e isso vai virar mais notícia do que se a gente... Você pode falar disso.
entendo que é importante, como você disse, fazer o acompanhamento da ação do que o que aconteceu. Sabe, no nosso trabalho mesmo, a gente já viu assim, alguns jornalistas reclamarem, poxa, se tivesse me avisado, ido junto, daria mais notícia. E às vezes acontece, saiu o máximo uma notinha no jornal, poderia dar uma capa. Exato. É hierarquia de informação. Se a imprensa fica sabendo com antecedência desse programa, que tudo é pautado, a imprensa se programa, consegue fazer uma abordagem bem melhor do assunto. E consegue fazer uma abordagem antes e depois, né? Então, a gente consegue tornar isso que o vereador está fazendo, ou que a Câmara está promovendo, numa notícia que realmente cause, que tenha relevância e que as pessoas se importem, né? Então, isso é uma coisa bem importante que a gente esquece com frequência, que a imprensa trabalha com antecipação e com horário, né? Então, por exemplo, a gente marcar uma entrevista meio-dia, eles não vão vir aqui, né? Porque meio-dia, em geral, eles vão estar finalizando o jornal ou fazendo alguma coisa desse tipo. Às 9h da noite, também, em geral, eles não vão conseguir cobrir. Então, é bem importante esse tipo de informação, e essa é uma das coisas que a gente da assessoria pode instruir, pode ajudar. Então, toda vez que tem um evento, que tem uma entrevista, a gente consegue marcar isso antes, né? Enviar um aviso de pauta. Só que, infelizmente, esse é um problema que a gente ainda tem aqui, né? A gente mais cobre o que aconteceu do que antecipa o que vai acontecer, né? Então, essa é... Pode falar. Não. Antecedência, no caso, para a imprensa, seria pelo menos um dia antes. No caso das audiências públicas, dos cidadãos honorários, a gente avisa, em geral, com 2 semanas, depois com 1 semana e depois no dia anterior. Então, até para que eles se lembrem, né, da gente. Mas, em geral, quanto mais tempo antes você puder marcar, melhor, né? Mas se você marcar com meia hora, infelizmente, só aqueles jornalistas que já estão por aqui vão conseguir cobrir, né? Senão, em geral, ninguém vai, né? TV, por exemplo, não vai, rádio não vai, né? Então, e esses são os veículos que mais atingem pessoas. Então, é importante que a gente consiga avisar com bastante antecedência. Isso aqui a Jana já falou. Isso aqui é aquela frase que eu falei para vocês, né? Causa espanto quem quer atuar na vida pública, mas não quer saber de jornalista, né? Então, eu acredito que vocês, como assessores, conseguem convencer os vereadores que vocês representam da importância disso, né? De atender bem a imprensa, de saber que tudo que ele faz, inclusive na vida pessoal, isso talvez nem todo mundo se lembre, né? Mas que isso é do interesse público e que, infelizmente, talvez pela maneira como hoje é a cobertura da imprensa, tudo que eles fazem na vida pública ou privada vai virar notícia, e talvez até nós, como assessores e funcionários, né, tudo que a gente faz pode virar notícia. Então, é bastante importante ter cuidado com isso. E se negar a oferecer informação é sempre a pior coisa que você pode fazer, né? Então, se você está na função de vereador ou de assessor, é seu papel oferecer informação, prestar esclarecimentos, tentar responder o melhor possível. Mais para frente, a gente vai falar sobre isso, de como atender a imprensa, né? Lá vem a Jana, né? Isso é uma coisa bastante importante, que é o seguinte: em geral, na imprensa, você conhece alguém, você tem mais contato, tem aqueles que cobrem política, né? Mas é importante que você atenda a todos. Se for um assunto que você tem mais confiança e quer antecipar para um deles, tudo bem. Mas, em geral, o que vai acontecer é que, da próxima vez, os outros não vão te dar espaço, né? Então, se for possível, avise a todos, né? E, muitas vezes, a importância que se dá para algum tipo de veículo, ela não é real, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto do que aconteceu aqui já. Já aconteceu, por exemplo, de se passarem informações para alguns veículos e não passar para a RPC, por exemplo. Enfim, eles são a RPC. A gente gostando ou não, eles são, talvez, a emissora mais confiável e
com maior alcance. Então, o que acontece é que eles passaram muito tempo sem vir aqui na Câmara. Por quê? Porque, então, a gente não vai... Oi? Eu acho que passou quase um mês ou mais sem eles voltarem aqui. Aí eu até perguntei para eles se tinha tido alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Eles disseram que, na verdade, tinha sido uma decisão interna, que eles não viriam na Câmara cobrir enquanto não fosse uma coisa absolutamente assim importante. Justamente porque, se você privilegia um jornalista hoje, pode parecer uma grande vantagem, mas você perde todos os outros, né? Então, realmente, não é a melhor estratégia. Não é nem ético, exato. Inclusive, principalmente a gente aqui na assessoria, tem que dar informação institucional. Então, é nosso papel dar informação para todos os jornalistas. Se o vereador, como figura pública, quiser passar uma informação particular para alguém, ele pode, né? Mas a gente, como assessoria, não pode fazer isso. Então, é importante que toda vez que tem uma ação, uma fiscalização, ou o vereador participa de algum tipo de comissão, que essa informação seja passada para todos, né? Inclusive, também falando para quem é servidor concursado, que também é nosso papel, né, responder, na medida do possível, tudo que eles nos perguntarem, né? Então, e também, se deu entrevista para um, tem que dar para todo mundo. É assim que funciona. E a Marina me lembrou de uma coisa importante, né, Marina, antes. Também tem isso. A gente sempre tem que perguntar, a gente tem o direito de perguntar o que eles vão falar na matéria, né? E se a gente quer dar entrevista ou não, né? Porque também ninguém é obrigado a dar entrevista quando não quer, né? A ser filmado, a ser gravado. E também, uma coisa que acontece com muita gente é isso, do jornalista chegar e enfiar o microfone na cara da pessoa e perguntar, né? É seu direito perguntar antes o que ele vai te perguntar, né? Ele pode mentir, mas, em geral, eles têm que te explicar isso, né? Então, é importante para o vereador saber que, sempre que um jornalista ligar pedindo informação, ou que um jornalista pegar eles ali no corredor, ele sempre, primeiro, pergunte o que ele vai ser questionado, e é direito de todo mundo perguntar, para depois responder, né? Acho que vocês se lembram de vários casos em que isso pode virar um grande desastre, né? Então, é bem importante que a gente sempre pergunte antes mesmo. Oi. É isso. O que a gente faz aqui na assessoria, Marina, é que, em todo assunto que envolve a administração, a gente pergunta para o jornalista e direciona para quem é a pessoa adequada, se é o presidente, se é o diretor, enfim, se é o diretor legislativo, né? Mas, em geral, os servidores eles não estão autorizados a falar em nome da Câmara ou a expressar opinião pessoal também sobre os assuntos, né? Inclusive, isso não é bem visto mesmo, não é ético, né? Que a gente se aproprie de alguma informação que a gente tem para dar entrevista. Mas, no caso dos vereadores e dos... Só pode falar, Márcio. Não, nunca. Não. Então, vocês têm que pedir permissão da pessoa primeiro. Sim. Seja qual for. Sim. Só que o que eles costumam fazer, né, Fátima, é chegar e pegar as pessoas de surpresa, né? Eles fazem muito isso, né? De chegar, por exemplo, já aconteceu, um exemplo que eu posso citar, deles chegarem aqui e perguntarem: o que você acha do uniforme? O que você acha de qualquer coisa, né? O que você acha do vereador tal? E, na verdade, eles tentam fazer isso porque daí a gente é pego de surpresa e responde, né? Mas o ideal é que sempre passe para a gente essas demandas, né, para que a gente possa indicar a pessoa certa a responder, e tudo que a gente responde oficialmente, né? E se for o caso do vereador, a mesma coisa, né? Vocês podem dizer: olha, eu não estou autorizado a falar, eu vou passar para a pessoa responsável, que é sempre melhor do que responder
qualquer coisa, né, e ser uma bobagem. Então, a regra é sempre assim, é sempre melhor falar com a imprensa, mas sempre sabendo o que você está falando e planejando o que vai ser dito, né? A Fátima me lembrou de uma coisa que é importante, que eu queria explicar para vocês. A gente tem aqui, na verdade, duas questões, né? Uma é a comunicação pública e a outra é a comunicação política. A gente, enquanto assessoria de imprensa da Câmara, a gente faz comunicação pública e institucional. Então, tudo que é do interesse da população saber sobre a tramitação dos projetos, as proposições dos vereadores, quanto a Câmara gasta, é institucional, é público. Mas eu acredito, pelo menos essa é a minha visão como jornalista, que vocês que trabalham para os vereadores, vocês estão fazendo comunicação política, né? Porque é do interesse de vocês também que ele passe uma boa imagem, vocês vão pensar na reeleição e na carreira dessa pessoa a longo prazo. Mas é importante porque essas duas coisas são diferentes, né? Então, da parte da comunicação pública, nós somos obrigados a passar todo tipo de informação, né? E na comunicação política, as regras são mais... meio que vale tudo, né? Então, é importante a gente separar uma coisa da outra. Eu estou tentando aqui conversar com vocês sobre essas duas coisas. Como vocês podem usar a nossa assessoria, né, que trabalha para o vereador, mas que, infelizmente, em alguns momentos, por exemplo, vai ter que mostrar os dois lados da história, os dois posicionamentos em relação a algum projeto, nesse sentido. Mas a assessoria do vereador não, né? Ela trabalha para o vereador, então ela está ali para mostrar aquele ponto de vista. Então, é importante a gente separar essas duas coisas. Então, eu separei aqui algumas dicas, algumas coisas, que eu acredito que é importante que todo mundo saiba de como a gente deve lidar com a imprensa. A primeira coisa é seja acessível, né? Então, se os jornalistas ligarem, se alguém pedir uma informação e você não puder responder, tente responder o mais rápido possível e responda. Porque a pior coisa que você pode fazer é nunca estar disponível, nunca deixar seu telefone, ou o jornalista nunca conseguir te encontrar, né? Então, é importante que vocês sempre deem essa resposta. E, se vocês puderem orientar os vereadores a permanecer disponíveis, né, a dar entrevista, a quando marcar um compromisso, ir a esses compromissos, né? Se marcou uma entrevista numa rádio, alguma coisa nesse sentido, comparecer, porque pega muito mal se você não for. A outra coisa é seja confiável, né? Porque a pessoa que se torna uma fonte confiável para o jornalista, ela está com a vida ganha, né? Porque se você consegue que o jornalista tenha uma relação de confiança, e isso vale também para a gente aqui na assessoria de imprensa. A gente tem tentado, nesse tempo que a gente está aqui, desenvolver um trabalho de confiança, que o jornalista pede, a gente responde, tenta responder o mais rápido possível, atende todo mundo bem. Por quê? Porque a gente passa a ser uma fonte confiável. Então, um exemplo, o vereador que a Mayuli representa, por exemplo, o Pedro Martendal, ele, em geral, é uma fonte de referência quando se fala de pessoas com deficiência, né? Esse tipo de coisa. Então, esse é um exemplo de como a pessoa pode se tornar uma referência para toda vez que aquele assunto surgir na imprensa, eles procuram a mesma pessoa, né? Um vereador, por exemplo, que entende bastante de agricultura, de meio ambiente, toda vez que esse assunto surgir, ele se torna uma referência. Então, eu acredito que talvez esse seja um dos principais trabalhos que os vereadores precisam fazer. Mesma coisa o Vanderlei, né, Ana? Acho que toda vez que fala de... mesmo aquela questão de conselho, de adolescente, enfim, ele se torna uma referência. E isso é bem importante, porque é nesses momentos que a pessoa aparece, e aparece com uma postura positiva, né? Então, e uma coisa que o Denis falou que é interessante. A imprensa, ela trabalha quase sempre com agendamento, né? Com tempo, hierarquização das notícias, e eles têm os números de pessoas que eles têm contato. Então, se eles vão falar sobre a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vão pensar, quem que eu posso entrevistar? Eu tenho contato do Vanderlei. Eles não vão procurar outra pessoa, né? Então, eles, em geral, procuram as mesmas pessoas. Então, é importante que eles tenham você como uma fonte. Da mesma maneira, a gente aqui na assessoria, ou o vereador, né?
que ele seja uma fonte confiável, que toda vez que o jornalista precisar, ele vai ligar. E eles vão ligar mesmo, porque eles não têm tempo de ficar procurando outras pessoas. A outra coisa que é importante é valorizar as pessoas que fazem o trabalho para você e que te representam, né? Acho que isso, para vocês todos, deve ser bem importante. Que é importante que o vereador ele tenha bastante conhecimento da assessoria que ele tem e que ele valorize as pessoas que vão passar a imagem dele adiante, né? O ideal seria que todo mundo tivesse uma pessoa responsável pela imprensa, pela divulgação, ou que as pessoas do gabinete elas estejam muito coordenadas nesse trabalho, né? Então, isso é bem importante. É importante também, aqui dentro da Câmara mesmo, que todo assunto que a gente precisa abordar, a gente saiba com quem conversar, né? Então, isso acontece muito aqui. Acho que quem é funcionário pode me ajudar. Quem fala sobre tal assunto? Quem é responsável sobre tal assunto, né? Aí, na hora que você precisa, você sai correndo, perguntando para todo mundo. É importante que a gente saiba quem responde o quê, pelo quê, né? Quem tem conhecimento sobre cada assunto, para poder responder com rapidez. A outra coisa que eu acho que é importante, que é assim, os jornalistas, em geral, eles escrevem simplificando aquilo que a gente disse, né? Vocês devem lembrar de algum exemplo que vocês leram lá a matéria e falaram assim, nossa, mas será que era isso mesmo que ele falou, né? Ou será que era isso que eu falei? Então, em geral, não é, né? E acontece muito de você falar uma coisa, eles escreverem outra, ou eles simplificarem, ou eles, inclusive, mudarem o sentido. Então, em nem todas as situações vale a pena você pedir para eles se corrigirem, né? Porque, senão, em geral, você tem que ficar pedindo para eles se corrigir todo dia, né? Escreve o nome errado, enfim, dá a função errada, esse tipo de coisa. Mas, nas questões que são importantes, que são... por exemplo, dizem respeito a um posicionamento do vereador, é importante pedir a correção, né? Se o jornalista entendeu errado ou se ele agiu de má-fé numa declaração, é importante pedir a retratação, né? O mais rápido possível. Isso também é uma coisa que a gente pode fazer aqui pela assessoria e que a gente faz. Toda vez que sai uma notícia errada, com uma informação errada, a gente pede essa retratação. A outra coisa que é bem importante é a questão da publicação. São os jornalistas que decidem, os pauteiros, os editores, o que vai ser notícia. Então, tem coisas que eles não vão considerar notícia e pronto, né? Acho que o Denis, que é jornalista, sabe bem como é que é isso, né? Tem fatos que, para eles, não é notícia. Por exemplo, uma coisa que aconteceu há 2 semanas atrás, para eles, não é notícia. Então, a gente não tem como forçar o jornalista a publicar uma coisa que ele não considera importante. Mais para frente, a gente vai ver algumas coisas de como tornar um fato notícia, se ele é importante ou não é. Existe uma legislação. A legislação ela fala o seguinte: se você pede uma errata, eles vão publicar aquela errata lá na segunda página, em geral, só explicando. Mas, se você se sentiu prejudicado com aquela informação e quer dar uma outra versão dos fatos, você tem direito ao mesmo espaço, no mesmo local. Então, nesses casos, mas, em geral, isso vira uma demanda judicial, né? Mas que a pessoa tem direito, se ela realmente se sentir prejudicada na sua imagem ou na sua, enfim, moralmente, ela tem direito a pedir a retratação nesse sentido, né? Mas o que, em geral, eles fazem é que eles dão capa de uma coisa errada, daí você pede a retratação, eles põem uma nota desse tamanho, dizendo, mas é assim, né? Tem um caso na Gazeta do Paraná, que fizeram uma página inteira, uma informação, assim, uma matéria com um erro já no título. Aí a informação toda distorcida. Aí fizeram uma errata no mesmo tamanho, só que errado também. Errada? De novo. Aí uma terceira teria como fazer na mesma proporção.
retratação, eles fizeram pequenininho. Exato. É que, em geral, dá tanto trabalho que as pessoas preferem nem pedir, né, a retratação. Mas, se for uma questão importante, é preciso pedir, né? A outra coisa que é bem importante a gente lembrar é que toda vez que a gente vai dar uma entrevista para a TV ou que o vereador vai dar entrevista, cuidar bastante da aparência, né? De como vai falar e do local onde ele está. Porque, às vezes, a pessoa está num lugar estranho, bagunçado, sujo, enfim, né? E da aparência, porque, às vezes, da entrevista, por exemplo, está aqui na sessão ou está no corredor. E, enfim, você vai lá e dá entrevista, mas, às vezes, passa uma imagem ruim, né? Passa uma imagem de descuidado, de desleixo. E, especialmente para o vereador, é importante que ele, pelo menos quando vai dar entrevista, tirar foto, ele esteja apresentável, né? Se tiver um dia que veio de bermuda e chinelo, é melhor não aparecer, né? Mas isso é uma coisa importante e vocês, como assessores, podem ajudar na hora que ele vai dar entrevista a perceber se tem algum problema, né? Se está despenteado, sei lá, qualquer coisa do gênero. Que foi, mas... Passar um pó, exato. Só para a gente continuar com essa questão do atendimento. Então, a gente já falou um pouco dessa questão do jornalista. Se você não puder atender, marque um outro horário, mas atenda. Outra coisa, em geral, quando a gente vai falar com eles, a gente fica bastante nervoso e vê o jornalista como um inimigo, né? Mas, se você falar com calma, se você falar com naturalidade, vai ficar bem melhor, né? Então, quando vai dar uma entrevista, tentar falar o mais natural possível. A outra coisa que eu acho que é bastante importante é ser preciso, porque vocês já devem ter percebido que, assim, por exemplo, na TV, eles têm 20 segundos, 30 segundos para uma fala. E aí, se o vereador, ou, enfim, se a pessoa que está falando fala muito e demora muito para falar, então não dá para entender, né? Ou o que acontece? A imprensa acaba decidindo por aquelas pessoas que falam melhor. Então, isso é bem importante. Porque, inclusive, se vocês puderem treinar essas pessoas para que elas falem dessa maneira, né? Para que elas falem rapidamente e de forma direta o que elas querem falar, frases fechadas, o conceito fechado, do que, por exemplo, começar numa entrevista devagar sobre algum assunto, né? Que muitos políticos fazem isso. Começa a falar, e para o jornalista isso é péssimo, porque o que interessa para ele é o tempo. Então, se a pessoa não fala bem, a próxima vez ele não vai entrevistar mais, né? Pessoas que podem dar entrevista por assunto. Aí tinha observação abaixo. Essa pessoa fala mal. A pessoa não sabe se vestir. Então, os jornalistas observam muito, né, os falteiros. Então, quando eles vão escolher alguém para dar entrevista, eles já olham, não, isso aqui não serve para hoje. Então, vamos deixar. Isso aqui fala mal, não vai servir para a gente. E, às vezes, a pessoa até é uma autoridade naquele assunto, né? Acontece muito isso. Ela sabe o assunto, ela conhece, mas ela tem dificuldade de falar. Então, é importante que, se a pessoa decidiu, né, que vai seguir essa carreira pública, que ela possa treinar, ou que ela faça fono, ou que, enfim, mesmo com os assessores, que ela treine para que ela possa falar o melhor possível. E os jornalistas, eles sempre fazem isso. Durante as sessões, eles chegam e perguntam para a gente, sobre esse assunto, quem que pode falar? Mas quem que fala rápido? Entendeu? Então, às vezes, é mais importante que a pessoa fale rápido e resolva o problema deles, do que alguém que realmente entenda do assunto, mas que vai demorar muito tempo para explicar, né? Acho que isso é bastante importante. Se for no caso do impresso, né, de jornal, a pessoa pode demorar mais mesmo, ela pode depois editar o que ela falou. Mas no rádio, especialmente no rádio, por exemplo, que ninguém nem está vendo a pessoa, se a pessoa começar a se confundir, o ouvinte realmente vai ficar perdido, né? Mas também acontece do jornalista se confundir, né? Que a gente já viu esses tempos aqui, um que chegou e misturou todos os vereadores, chamou um pelo nome do outro, enfim, acontece bastante. Daí você pode corrigir e começar a falar o que você já ia responder.
Aquilo que a gente já falou, né? Use frases curtas, simples, e evitar termos que são muito técnicos, né? Que às vezes a pessoa é de uma área específica, assim, digamos, médico, estou dando um exemplo, advogado, e tem uma série de termos que são técnicos. As pessoas não entendem essas coisas, né? Mesmo a gente, quando vai falar, é importante que você seja claro. Por exemplo, sobre a sessão mesmo, a maioria das pessoas não sabe nem o que é uma pauta, o que é veto. Entendeu? Qual que é a diferença de requerimento, indicação, projeto, parecer? Então, coisas que para a gente parecem simples, mas para as pessoas que estão ouvindo ou que estão lendo, é uma coisa completamente desconhecida, né? Então, é importante simplificar ao máximo. Se for uma área que a pessoa é especialista, que ela tente explicar de uma maneira clara, mas, ao mesmo tempo, se o jornalista estiver adulterando muito o que você está falando, pode corrigir, né? Que eles têm o hábito de falar assim, se eu falar tal coisa está errado, mas não está certo também, né? Mas eles acham que se eu posso falar qualquer coisa, que tudo bem. Se aquilo não está certo, se aquilo não representa a realidade, pode corrigir, né? A outra coisa que é bem importante é a pessoa ter dados, estatísticas, informações sobre o que ela vai falar. Em geral, sobre todos os assuntos, quanto mais informação você tiver para assessorar o jornalista, quanto mais você demonstrar que você sabe daquele assunto, que você tem... por exemplo, vai apresentar um projeto. Como que foi esse projeto em outras cidades? Quantas pessoas vão ser impactadas por esse projeto? Qual que é o interesse da população nesse assunto, né? Então, os jornalistas eles preferem pessoas e fatos que têm números, que têm estatísticas, que podem ser comprovados com dados, né? Então, é importante que a gente tenha, e isso a assessoria pode preparar para o vereador, uma série de informações sobre aquele assunto. Mesma coisa quando tem um projeto polêmico aqui na Câmara. Se o vereador não tem muito conhecimento, a assessoria pode preparar esse material explicando qual que é a questão, tentando simplificar, para que ele também não fale nenhum tipo de bobagem, né? Se não souber, não fale. Exato. A outra coisa que eu ia comentar é o seguinte, quando você fala para o jornalista, eu vou falar em off, ou o jornalista fala, pode falar que eu não vou publicar, esse tipo de coisa, em geral, não confie, porque... né? Na regra, não confie. Porque, se ele fala em off, tenha certeza que você está dizendo que não é para ser gravado e que não é para ser publicado. Tenha certeza disso antes de falar, né? E se, por acaso, ele publicar, você tem direito de pedir, mas vai ser muito difícil você garantir que você falou, eu não queria que fosse publicado, né? Então, quando eles falam, é em off, eu não vou escrever, só queria saber... Em geral, eles estão gravando, né? Esse tipo de coisa. Então, é importante sempre perguntar se a pessoa está gravando, se já está valendo. E, se for uma informação em off, pergunte, essa informação realmente não vai ser publicada? Né? Porque não dá para confiar, né? nessa classe. Oi? Bem difícil não publicar. A não ser que ele use aquela informação para conseguir outras coisas, né? Mas é muito difícil. A outra coisa que a gente costuma fazer é que, sempre que eles falam mal, a gente leva para o lado pessoal, né? Sempre que eles falam mal do vereador ou da Câmara, enfim, a gente leva isso para o lado pessoal como se fosse uma ofensa pessoal. Mas os jornalistas eles estão cumprindo a pauta deles, né? Então, se essa informação chegou até eles, enfim, se eles tiveram que publicar, isso não é pessoal. Isso é profissional. Então, é importante não levar para o lado pessoal, não tomar como uma ofensa. E não se negar a atender ele da próxima vez. E aquilo que eu já falei antes, que eu acho que talvez para o vereador, eu percebo que é a coisa mais importante. Seja uma fonte constante dos jornalistas, seja uma pessoa disponível, seja uma pessoa que eles podem perguntar as coisas, porque, em geral, isso vai contribuir muito, né, na carreira do vereador. Aqui. Deixa eu pedir para Rubens. Rubens, pode passar. Agora é um vídeo para vocês terem uma ideia de como não falar com a imprensa. Assim que a gente conseguir, né?
Bom, boa tarde. Foi Os 3 presidenciáveis durante a campanha erraram e muito. Não é que eles fizeram até gestos muito feios para o eleitor? Tributos, pelo contrário, diminuímos, reduzimos e desoneramos a folha dos 20 maiores países, que são os países do G20. Isto são assassinadas por ano no exercício da minha atividade profissional. Esse tipo de gesto, ao invés de complementar a palavra, acaba desviando a nossa atenção e deve ser evitado. Eu estou imensamente feliz de estar aqui mais uma vez na casa de Nossa Senhora Aparecida. Dilma e Marina mostraram muita impaciência em debates, entrevistas e sabatinas. Foi um show de mau humor. O pensamento é invisível, mas a emoção é latente. E são as expressões faciais que mostram o que a gente sente. Olhar para cima enquanto o outro fala, soltar o ar pela boca com força, trazer os cantos da boca para trás ou as sobrancelhas para baixo, mostram muita falta de paciência com a situação. O que deu de errado no seu governo? Não só vou manter o crédito. Já manter o queixo para cima é sinal de prepotência. A agressividade pode ser demonstrada com a voz forte e gestos rápidos e bruscos. Eu estava dizendo que eu tenho certeza que se eu ganhar a presidência da República, o mesmo pessimismo que ocorreu com a COP, não manifestei. Me sinto inteiramente coerente. Outra forma de agressividade mais sutil é a ironia. Eles usaram isso diante de jornalistas e de oponentes. E vou te dizer, Borne, não é a primeira vez que eu respondo isso. A senhora muda o quê, já que a senhora não, está minha querida, o meu minuto é meu. Que me sinto lisonjeado toda vez que a candidata me olha e enxerga o ex-presidente Fernando Henrique. A ironia é uma forma de mostrar que você é superior e pode ser demonstrada tanto por meio de gestos quanto de expressões faciais. Ou ainda, quando você dá aquele sorriso, repete o que a pessoa falou, mas sempre com a intenção de diminuir ou desprezar a pessoa. O senhor vendeu uma parte das ações a preço de banana. Eu não vendi nada, candidata. Dilma não tira a cara de brava nem para falar bem do seu governo. Para melhorar a vida daqueles que vivem nas grandes cidades do Brasil. A palavra e a expressão facial devem ter uma coerência. Quando você fala um conteúdo alegre com uma expressão facial triste, você transmite falsidade. Hoje é um dia muito feliz. Nossa, mas eu tô tão feliz, tô em êxtase. Que quando se assume um cargo público, a transparência é uma necessidade. Marina já tem uma voz fina e quando quer dar ênfase, abusa dos hiperagudos. Infelizmente, vai ser entregue outros tantos. Na Petrobras, esse não é o único escândalo, nós temos vários escândalos. Além de incomodar o ouvido do eleitor, a voz aguda com picos de hiperagudos transmite insegurança e falta de controle na comunicação. Eu gostaria de verificar como é que ela vai fazer para reduzir a inflação. Aécio muitas vezes aparece meio perdido, avoado. Olha, em relação a essa questão, e falo de forma genérica... Não é passar a mão na cabeça das pessoas, de alguém, do partido, um réu, né? O olhar fixo transmite foco de pensamento e interesse. Já o desvio do olhar demonstra falta de atenção e insegurança. No que se refere à frase truncada, Dilma, você não consegue completar uma ideia, minha querida. Tem uma questão que chama-se: a oferta de médicos no Brasil ainda é baixa. Só concluir isso. Marina, você também tem sérios problemas de comunicação. Há uma governança de todo o retrocesso que nós temos na política macroeconômica? Oi? Com políticas erráticas? Kuma? Nós vamos fazer uma governabilidade programática. Já o excelentíssimo candidato Aécio parece que ainda não saiu do plenário do Senado. Caro candidato, senhora candidata, eu concordei com o diagnóstico que Vossa Excelência faz. Ilustre candidata. As pessoas gostam de simplicidade. Uma fala clara, com um discurso objetivo, são capazes de conquistar a mente e o coração das pessoas. Política é isso.
É interessante a gente ver essas coisas, porque é claro que ali eu pude colocar os candidatos a presidente, né? Mas eu não podia fazer isso com os vereadores, claro. Mas vocês façam aí na imaginação de vocês. Mas é interessante porque... agora você começa a lembrar as coisas. Então, é importante que, muitas vezes, coisas que a gente considera que não são vistas, quando você está ali na frente ou quando você está na televisão, as pessoas elas só prestam atenção nos defeitos, né? É natural do ser humano que você só preste atenção nas falhas, nos defeitos. E uma coisa da comunicação política é que o que você fala, o tom que você fala, os gestos que você faz, não pode ser o contrário do que você está falando, né? Porque isso passa realmente essa impressão de falsidade. Então, uma pessoa que fala muito bonito, mas que parece não estar se importando com aquilo que está falando, passa uma impressão de falsidade, né? É importante que você consiga passar a impressão, como falou ali da Dilma, se você está feliz, que você está feliz, se você está triste, que você está triste. Agora ela fala, é um dia muito feliz na República, morrendo, né, gente? Não tem como. Parece que a pessoa já tipo assim, cansei disso, tchau, põe alguém falar no meu lugar, né? Então, é importante que especialmente para os vereadores que estão ali na frente, a postura deles de sentar, o que eles fazem durante a sessão, enquanto eles estão sendo filmados, isso tudo é muito importante e, às vezes, eles não prestam muita atenção, ou a gente mesmo não presta atenção, né? Então, se vocês puderem ajudá-los nisso, sempre que eles, enfim, estiverem distraídos ou qualquer coisa do gênero, o que os jornalistas mais gostam é de filmar eles com sono, né? Ou deitado no celular, né? Então é importante pondo o dedo na orelha, esse tipo de coisa. Então é importante a gente que está aqui para assessorá-los, né? Tentar melhorar isso o máximo possível. Mas sempre vai acontecer, porque se esses candidatos que tinham 500 pessoas auxiliando eles na assessoria política fizeram esse tipo de coisa, então é sinal de que é difícil. Mas hoje, particularmente, especialmente nas últimas campanhas, as pessoas têm feito campanhas cada vez menos genuínas e autênticas, né? Porque tem muito consultor, tem muito marqueteiro, tem muito jornalista controlando o que eles falam e como falam, né? Então, esse discurso que é visto na televisão, ele não é muito verdadeiro, né? Oi? É um discurso pronto, exato. E ainda bem que tem os publicitários de marqueteiros fazendo isso, né? Porque senão, e ganhando dinheiro para fazer isso. Nós vamos dar um jeito, Maiúlia, nós vamos dar um jeito. Um outro assunto que eu queria conversar com vocês é como que a gente define o que é notícia e como tornar isso notícia, né? Então, a gente que está aqui na assessoria, a gente está ali para fazer essa seleção. Sempre que o vereador tiver um pedido ou que for um assunto institucional, a gente vai cobrir. Mas como definir o que é notícia? Então, é importante que a gente saiba que o jornalista, e no caso aqui a gente da assessoria de imprensa, a gente está ali para fazer a seleção dos acontecimentos, né, dizer o que é mais importante, transformar esses acontecimentos em notícia e divulgar essas notícias. A gente tem alguns critérios para definir o que é notícia, que na teoria do jornalismo a gente chama de critérios de noticiabilidade. Esses critérios eles são proximidade, então, se vocês olharem qualquer jornal, qualquer site, o aspecto mais importante, é a proximidade, porque se eu falar de um vereador de Cascavel, é sempre mais importante do que falar do Congresso ou do Barack Obama, por exemplo, né? Eu falar dos assuntos que são da comunidade, que vão influenciar os moradores de Cascavel, essa proximidade é sempre o fator mais importante. A segunda coisa é a atualidade. Como eu disse para vocês, uma coisa que aconteceu há 2 semanas, ou que vai acontecer daqui a um mês, não é notícia, né? É importante que eu divulgue sempre o que está acontecendo agora e, de preferência, com antecedência. Então, esse é o segundo critério mais importante. O terceiro é a relevância, que está relacionado a quantas pessoas isso atinge. E a política, ela atinge todo mundo. Então, é por isso que a Câmara é sempre alvo de tantas matérias, enfim, dessa cobertura.
porque a relevância é bastante grande, né? Falar da prefeitura, falar dos vereadores, é sempre um tema que abrange muita gente, que atinge muita gente. A outra coisa é o agendamento. Esse agendamento tem a ver com o que a gente falou com o Denis, da questão de poder agendar, né? Se eu tenho uma audiência pública, ou se o vereador vai fazer uma reunião numa comunidade, e eu posso agendar isso, e esse é um evento que a imprensa pode cobrir, por exemplo, se for no interior, em geral, a imprensa vai poder cobrir menos do que se for na cidade. Se for à noite, menos do que se for de manhã, né? Então, essa é a característica do agendamento. A outra coisa é o interesse humano. O que é o interesse humano? É uma notícia que ela atinge as pessoas de uma maneira realmente pessoal. Se eu falo do transporte público, eu atinjo as pessoas de uma maneira pessoal, né? Se eu falo do orçamento, em geral, para as pessoas parece uma coisa bastante abstrata, né? Então, se eu puder transformar uma notícia numa coisa que realmente seja do interesse das pessoas, por exemplo, quando vocês ali, Denis, fazem algum tipo de fiscalização, alguma coisa que atinge as pessoas, uma pessoa que usa um serviço da prefeitura, ou que, enfim, uma rua, né? Todo tipo de assunto que realmente atinge as pessoas de uma forma pessoal tem mais importância do que se eu falar de um assunto de uma forma genérica e abstrata. E a outra coisa é a controvérsia, que vocês também já devem ter reparado. Sempre que as pessoas discordam, que o assunto é polêmico, ou que envolve crime, enfim, contravenções em geral, que existe uma controvérsia, uma discordância, isso tende a ser mais notícia. Então, é aquela história, né? Se enquanto tiver tudo certo, não tem notícia, né? É preciso que tenha algum problema, alguma discordância, alguma controvérsia, para que seja notícia. Então, esses são, talvez, os critérios mais importantes que vão definir o que vai ser notícia ou não vai. Então, é importante a gente pensar, quando vai divulgar alguma coisa, por que isso é notícia? Isso é importante, de verdade? Né? Que tipo de material foi usado para embasar isso? Né? Então, esse é uma característica que é bem importante. O que eu estou falando tem alguma relevância, tem embasamento? É importante lembrar dessas coisas. Quem é autoridade no assunto? No caso dos vereadores, essa pessoa que está se propondo, ela é uma autoridade? Porque o que às vezes acontece é da pessoa se propor a falar sobre um assunto que ela não conhece, né? E isso realmente é bem visível. A outra coisa é que tipo de informação complementar eu tenho? Eu consigo falar bem sobre esse assunto por muito tempo, né? E aí, aquilo que acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, que define o que é importante. Quem fez o quê, né? Quem, no caso, o vereador, aonde ele foi, fez o quê, por que motivo. Então, quando vocês trouxerem uma informação para a gente da assessoria de imprensa, ou forem passar para os jornalistas, tentem responder pelo menos a essas perguntas, né? Quem foi fazer o quê, aonde e por quê? É muito simples. Então, se eu não conseguir responder essas coisas, vai ser muito difícil que isso vire notícia. E se, por exemplo, o que aconteceu foi ontem, também é bem difícil que isso vire notícia. E, de preferência, essas informações sempre constam no começo da matéria, né, ou da informação. É claro que isso a gente pode fazer ali na assessoria para vocês, mas é importante que, quando vocês trazem as informações, essas informações já venham explicadas, né? Que muitas vezes acontece da gente ter que mandar para a imprensa uma informação incompleta, ou que a gente já sabe que não vai ser publicada. Aquilo que eu já estava falando para vocês, né? Controvérsias, conflitos, o impacto que tem nas pessoas e o envolvimento de pessoas importantes, em geral, é o que faz uma notícia virar notícia. Aqui eu queria mostrar para vocês, só para a gente dar uma comparada no que vira notícia, né? O que vira pauta. Eu acho que eu tenho que clicar. Cadê? Samuel, chama. Eu tenho que clicar lá? Aqui eu queria mostrar para vocês
esse é só para a gente ter uma ideia, o exemplo da KTV. O que virou notícia na pauta de política? As notícias elas são organizadas conforme o acesso nessa página. Então, como vocês podem perceber, as notícias mais importantes foi a criação da CPI do SISOP, o aumento, que a imprensa entendeu dessa maneira, dos vereadores, o encerramento do mandato do Burgarelli, e aqui mais para baixo a gente tem o reajuste dos servidores, um pouquinho. E um cachorro. Aqui. A escola legislativa, como vocês podem perceber. O processo do Ganso e a questão do vereador Marcos Rios e do Paulo Weber. Se a gente for perceber, todas essas questões que continuam na página ainda hoje, elas são questões que envolveram controvérsia, que envolveram, de alguma forma, questões negativas sobre a Câmara. Então, a gente percebe que esse tipo de notícia continua sendo notícia e continua sendo acessado depois. Então, a maior parte desses materiais, apesar de saírem aqui da assessoria de imprensa, eles são materiais que a gente precisa dar, porque esses fatos aconteceram, então a gente tenta sempre representar o melhor possível os dois lados da história, né? Deixa eu abrir a outra coisa aqui. Júnior? Abre o outro link para mim. Isso aqui é a mesma coisa. Se vocês repararem, essa página Vida Pública da Gazeta do Povo, quase todas as notícias dos últimos dias, das últimas semanas, são sobre a Operação Lava Jato. Então, e mesmo na televisão, eu acredito que esse seja o principal assunto. Então, é importante a gente perceber que, na verdade, a imprensa ela sempre se interessa mais pela polêmica, né? E por aquilo que vai ter uma repercussão negativa na vida pública. Então, é bem mais fácil que o vereador ele seja julgado pelas coisas que, eventualmente, os erros que ele possa ter cometido, do que pelas coisas positivas. E o nosso trabalho, e o trabalho de vocês, é reforçar as coisas positivas, e quando existe uma situação negativa ou de crise, a gente vai falar também na próxima aula, é importante que a gente da assessoria de imprensa consegue lidar com isso e consegue ter uma estratégia para lidar com essa situação, né? E eu acho que as pessoas dos gabinetes também devem ter esse conhecimento para que, sempre que acontecer um fato ruim ou que precisa de uma resposta rápida, a gente possa lidar bem com isso, né? Então, nesse caso, eu achei interessante, por quê? Porque a gente percebe que a jornalista realmente vive, a imprensa vive dos fatos negativos, né? Da corrupção na política, esse tipo de assunto que gera controvérsia. Mas o nosso trabalho como assessores é tentar reforçar o máximo possível as coisas positivas e tentar evitar, né, esse tipo de notícia. Uma outra observação é que, em todos os casos, não sei se vocês repararam, envolvendo a Odebrecht, envolvendo todas as pessoas citadas nessa operação, todos mandaram uma resposta para a imprensa, né? Todos disseram, estamos colaborando com as investigações, ou estamos à disposição. E a imprensa, é a obrigação da imprensa também ter esse parecer. Esse é um princípio que os jornalistas não cumprem muito, mas que vocês podem exigir. Sempre que sair uma notícia sobre o vereador, sobre a Câmara, ou sobre vocês mesmos, que seja, vocês têm direito a dar a versão de vocês, né? Esse é um princípio básico do jornalismo que tem que ser respeitado. E, nesses casos, em geral, as empresas, os políticos, elas enviaram respostas para poder se justificar ou para tentar melhorar a sua imagem. Então, eu acredito que, para essa aula, era o que eu tinha planejado. A gente tem algumas coisas para a próxima vez. Queria saber de vocês, de alguma experiência, alguma coisa que vocês ainda queriam comentar. Se vocês... alguma questão?
pode ser sim. Se uma indicação abrange toda a cidade, o município, então pode ser notícia. Mas, às vezes, uma indicação de bairro não dá notícia no Hoje, no Paraná, não vai dar notícia na TV, mas ela pode ser uma notícia muito boa para o jornal da região. A gente faz uma indicação de uma reforma da escola lá na região norte, no bairro da região norte. Pode ser uma notícia muito boa no jornal da região norte. Então, a gente saber direcionar a informação pode ser notícia, sim. A gente pode aproveitar disso. Tudo. Mas eu acho que é um dos órgãos que mais a gente acessa. Exato. Justamente porque publica Tudo, exato. Então, eu acho que as pessoas acessam muito a CGM. Por quê? Porque justamente já tem essa característica de mostrar tudo. Seja positivo, seja negativo, muito mais negativo. Mas mostra. É aquilo que você falou. É o que as pessoas parecem que têm interesse. Se você noticia um crime, veja quantos acessos dá. Se você noticia uma situação de violência, dá muito mais ibope do que você noticiar uma coisa morta. Então, é por isso que eu acho que a CGM se mantém. Ela mostra tudo. É importante também o que o Denis falou, porque, assim, às vezes, por exemplo, falar para as TVs pode parecer a melhor estratégia. Mas, um exemplo, quando um vereador precisa falar de um assunto que envolve mais gente, as rádios, por exemplo, a Rádio Colmeia tem uma audiência maior, e na região inteira. Então, nem sempre falar com quem parece mais importante é a melhor estratégia. Né? Depende de quem você quer atingir. Na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre isso. Quem é também que elegeu esse vereador? Né? Será que a pessoa que elegeu esse vereador, ela lê jornal, por exemplo? Estava aguardando para ver se na próxima aula essa questão do escrito. De repente, o vereador investe em material escrito todo, e ele não vai ter a repercussão que uma entrevista ou a divulgação de um trabalho, de uma forma mais sucinta teria. A gente vai conversar sobre isso, e é importante também que vocês tragam essas impressões que vocês têm, né? Porque vocês que estão acompanhando os vereadores, é importante que vocês percebam quem são as pessoas que votaram, que meios essas pessoas acessam. A gente vai falar sobre as redes sociais também, né? Como usar as redes sociais. E é importante porque, assim, a gente deve uma explicação para a população, não para o jornalista. Né? O jornalista ele é só um meio de você alcançar a população. Mas é importante que você consiga essa divulgação para que as pessoas da cidade, da região, conheçam o trabalho. Mas é sempre importante pensar bem que quase tudo realmente vira notícia, isso que a Ana falou. E os jornalistas, eles publicam quase tudo que a gente manda e que a gente posta, e, normalmente, eles publicam integralmente. Então, se o vereador quer passar uma mensagem da maneira como ele imaginou, em geral, os jornalistas, quando a matéria está pronta, eles publicam copiando da gente. Né? E, normalmente, eles publicam a matéria completa mesmo, sem modificação nenhuma. Para a assessoria de imprensa, isso é muito bom, porque é sinal de que eles estão confiando no trabalho que a gente faz, e é sempre uma visão positiva, normalmente, da Câmara ou do vereador. Né? Então, espero que a gente possa sempre ajudar vocês nesse trabalho, e estamos à disposição. A questão da relevância. Porque, às vezes, também, a pessoa, tudo que faz, quer publicar. Eu acho que não cansa a imagem, não desgasta. É bom ele tudo, publicar, ou, de repente, não publicar tudo, mas quando fizer uma publicação, quando fizer, que seja algo que, às vezes, eu questiono isso, entendeu? Até que ponto tudo tem que se tornar assim, dessa forma. Eu acredito, Ana, que se cumprir essas regras que a gente está pensando do que é notícia, tudo bem. É que muita coisa não é suficiente. Né? E depois, tudo que o vereador faz, todas as reuniões, você pode postar, por exemplo, nas redes sociais. Você não precisa mandar para a imprensa. Né? Você não precisa divulgar, por exemplo, que o vereador foi numa reunião hoje à noite num bairro, amanhã em outro bairro. Isso não é notícia.
né? Mas isso sim, você deve compartilhar, você deve mostrar para as pessoas. Mas na imprensa, realmente é melhor que se você publique quando realmente cumprir esses critérios do que é notícia, né? Filtrar o máximo possível para que sempre saia uma coisa que é relevante, né? Não risco de enchendo a caixa de e-mail dos jornalistas com qualquer coisa. Quando mandam uma notícia importante, passa batido para eles, porque eles já estão acostumados a receber qualquer coisa e falar, não, é do vereador e tal. Ele não deve ser nada. Não deve ser importante. A primeira vez que eu vejo, né, cara, que eu participo, eu achei muito massa, cara, aprendi muita coisa, assim, né, cara, ouvindo. E só uma pergunta, e os vereadores, eles passam por esse momento, assim, também, de vocês igual passaram para nós? A gente, realmente, a ideia inicial era essa, né? Aí o plano da escola é que na próxima legislatura, os vereadores passem primeiro pelo curso, né? Não, aqui eles não participaram. Vai ter um curso para os assessores e um curso para os servidores da Câmara. Mas eu acredito que os vereadores talvez fossem os mais interessados. Né? Isso que eu estava ligado. Eu vindo e viajando, pensando. Pô, mas valeu, obrigado. Obrigada eu. E o que acontece, eu imagino que vocês que estão nos gabinetes também percebam, é que muitas vezes vocês até sabem, conhecem, mas, enfim, a pessoa que tem que ser convencida é o vereador, né? Então... Ela não quer ser convencida, também acontece, né? Mas esse é o nosso desafio, né? Tentar melhorar o máximo possível aqui, todo mundo. Quem dera. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, gente.